Então vamos iniciar a nossa quinta e penúltima unidade temática. Agora eu vou focar, como prometido, nos processos patológicos radiológicos. E o que eu quero falar de primeiro momento? É muito importante para a gente estudar as patologias por meio das imagens, ter bem íntegro e bem firmado o conhecimento anatômico, porque o que é o estudo patológico? É uma correlação da anatomia normal com a anormal, ok? Então, primeiramente, você sabe que o osso, ele é longo, que ele está íntegro, e isso é a questão normal. E se um paciente ele sofre um trauma ali, ele vai ter uma descontinuidade, e isso é muito bem visto na imagem radiológica, tá? Primeiramente, o que a gente pode dizer com relação à parte de trauma? Trauma é o quê? Trauma é uma fratura, em uma linguagem mais popular que nós não gostamos e não podemos usar, seria o osso quebrou, tá? E é uma situação de emergência. Existe um mecanismo de trauma que pode ser uma queda. E por que traumatiza? Porque o osso ele tem uma certa resistência. A gente percebe que o osso ele é duro, mas não é tão duro. Ele tem a parte de colágeno que faz ele ser também um pouco flexível. Então, quando uma força é muito forte sobre esse osso, ele fratura, tá? E eu acredito que é muito fácil a gente pensar dos acidentes automobilísticos, os acidentes de motos, as quedas, enfim, às vezes é proveniente de agressões também. Então, às vezes por precipitação, que é a própria queda. Então, assim, sempre que tiver uma força desacerbada nesse osso, ele vai traumatizar, tá? E na radiologia, nós temos o que nós chamamos de emergência e trauma, que é justamente o que nós vamos ter, basicamente, em atendimento aí em setores radiológicos que dispõem só de imagens de raio-x, tá? Mas em si, a gente já viu, falando aqui anteriormente, que as imagens radiológicas vão principalmente elucidar os traumas. A gente está vendo aqui uma lesão traumática. Mas é óbvio que não temos somente as radiografias. Às vezes um ultrassom vai dar um diagnóstico numa região mais de mole, tá? Enfim, é rápido também. Tem tomografia também que vai ser útil para lesões, por exemplo, de calota craniana, os traumatismo craniano, enfim, tá? Então, o que a gente tem? Nós temos aí um serviço de emergência, ou seja, uma atividade bem delicada, uma atividade que está relacionada com pacientes de riscos e que estão em iminência de morte, ou seja, eles estão em um sofrimento ali intensivo, enfim, e que eles precisam de tratamento imediato, tá? Então existe uma emergência clínica, tem que ser tudo feito com muita cautela e também com muita agilidade, com muita técnica, para justamente a gente não agravar o grau do paciente ali de trauma, enfim, tirar ele o mais rápido possível dessa situação. E aí, pessoal, as emergências traumáticas, elas são diversas. Então, a gente vai, às vezes, principalmente aí quando você tem hemorragias, tentar, basicamente, reduzir esses traumas, tá? Então, acabam sendo situações aí que requer atenção e agilidades, tá? Os traumas, eles podem ser de fatores externos, como eu já falei para vocês, ou de fatores patológicos, ok? Então, o que nós temos aí como os traumas? Os traumas podem ser externos, como eu já tinha mencionado para vocês, e os patológicos que vão ser relacionados por fraturas por insuficiência, que são as fraturas do tipo osteoporóticas, tá? E aí vamos falar das imagens, tá? Então, as imagens radiológicas, raio-x simples ou as radiografias, elas vão demonstrar esses traumas inicialmente. É oportuno que se faça da região a ser examinada incidências em mais de uma. Por exemplo, para a mão a gente vai colocar nessa posição em oblíqua, aí às vezes complementa com perfil, e assim vai suceder para todas as regiões
do nosso corpo. E essas imagens precisam ter boa qualidade diagnóstica, tá? Porque a gente vai olhar com atenção para verificar traumas como esses que estão sendo vistos aqui nas imagens. Então, aqui que a gente tem como trauma, um trauma grave, porque foi na perna, na parte mais distal aí, dessa perna, no caso tanto a tíbia quanto a fíbula estão fraturadas aqui. É um paciente que ele vai ter que fazer uma cirurgia, colocar pinos, aí, placas, justamente para tentar fazer a consolidação desse osso. Vejamos aqui no meio também um trauma também, não tão grave quanto da perna, mas um trauma completo, foi submetido a um processo cirúrgico, assim como esse também da perna terá que sofrer. Vejamos aqui, ó, que esse primeiro aqui é mais grave que esse outro aqui, porque tem mais regiões fraturadas, também fratura completas para o procedimento cirúrgico. E vai lembrar que se quebrar a perna das pessoas, as pessoas não vão ficar em pé. Então é diferente do braço, né, que a gente não consegue fazer o restante de funcionamento do corpo. Mas nas pernas, bem delicado mesmo a situação aí, então mostrando aí algumas situações. Bom, a gente não consegue ver apenas traumas. Ó, eu trouxe para vocês na região do abdômen uma condição chamada pneumoperitônio. Então, o que é o pneumoperitônio? É a presença de ar na cavidade peritoneal. Às vezes uma pessoa pega um baque ou uma perfuração na parte abdominal e acaba entrando ar para essa parte peritoneal, e a gente consegue ver aqui, como nessa imagem, essas regiões mais escuras é ar numa região que não deveria ter. Então vários, olha só, aqui a gente está vendo um pneumotórax também, não, esse aqui é um pneumoperitônio, me desculpem, porque aqui está o fígado, tá? Aqui está o estômago, então essa parte preta aqui é o peritônio que está cheio de ar. Vamos ver aqui mais abaixo, também aqui, ó, uma região abdominal bem radiografada. Vejam que o ar está aqui acima, ok? Então também uma condição de pneumoperitônio. Consegue-se ver também cálculos, pessoal, biliar, que são os cálculos na vesícula, aqui, ó, bastante cálculo aqui, também aqui, ó, então condições que vão levar o paciente a quadros de algia ou de dor, tá? Também dá para ver depois com mais detalhe e atenção. Então, só continuando, chama atenção que também vocês podem olhar com mais calma as imagens que estão basicamente na apostila. Tive todo esse cuidado para colocar, para que vocês tenham realmente essa noção aí, inicialmente, das patologias. Obviamente, quando vocês estiverem na prática, se tornará rotineiro na vida de vocês, e assim, a gente só de olhar já vai saber que tem uma lesão ali. Não que a gente vá falar para o paciente que tem uma lesão, nós não podemos, porque quem dá esse diagnóstico é o médico, tá? Vamos lá, só temos que fazer os exames bem feitos, tá? Para que eles consigam dar o laudo no caso. Aqui abaixo eu coloquei também caso de cálculo renal. Vejamos aqui nas imagens também de raio-x. Aqui é um cálculo bem significativo, do outro lado também vários cálculos, tá? Estou falando só de radiografias simples, aqui também bem definido, muitos cálculos nessa outra imagem também. Obviamente que é só uma das opções de imagens, né, para estudo de cálculo, porque o que é mais solicitado é uma urotomografia, que justamente é uma tomografia dessa parte renal. Bom, trouxe aqui para vocês, que não poderia deixar de mencionar, no caso aí o tórax, tá? O tórax a gente faz em duas incidências básicas, que é o PA e o perfil. Aqui está demonstrando como é que faz, e o resultado são essas duas imagens. Excelente para as lesões respiratórias, tá? É rápido, é barato, então conseguimos ver as patologias pulmonares, alterações ósseas, fraturas, enfim. E o que a gente vê aqui, ó? A gente vê aqui dois tórax, um aqui com pneumonia, o outro aqui com derrame pleural, aqui duas imagens com fratura. Então vejam que rapidamente a gente consegue visualizar alterações. Existe o derrame pleural, que é o acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Tem inclusive na atividade de vocês algo relacionado a derrame pleural, é só consultar aqui o material que vocês vão conseguir
fazer facilmente. E olha como ele é demonstrado. Vejam que do lado aqui o tórax está completamente bem definido, do outro lado nem tanto, né? Não está aparecendo completo porque está com água no espaço pleural, tá? Faz o PA e o perfil, e para derrames pequenos a gente faz o método de Laurel, que é uma incidência em decúbito lateral com os raios horizontais. Existe também o que nós chamamos de pneumotórax, assim como no abdômen, no tórax também a gente pode ter ar na cavidade pleural e uma condição chamada pneumotórax, tá? Então, várias imagens aqui, a gente consegue ver porque está mais escuro e o paciente possivelmente não, com certeza, com um quadro bem significativo de dor. Então, aqui o que a gente viu? Algumas imagens e a aplicabilidade dessas imagens para diagnóstico de quê? De algumas lesões, principalmente na parte óssea, trouxe para vocês aqui na parte abdominal e eu trouxe aqui para vocês também na parte torácica, ok? Exemplo, só para finalizar, na parte torácica é bem solicitado, porque consegue ver todas as infecções respiratórias. Dá para ver Covid, dá para ver pneumonia, dá para ver telectasia, bronquitasia, enfim, derrame pleural, como mencionei, pneumotórax, tá? Traumas também envolvendo costela, ok? Então vejam que a aplicabilidade é bem extensa aí, tá? Então finalizo aqui, deixando uma atividade para vocês também e consultem depois o material para que vocês possam fazer essas atividades.